E aí, galerinha, tudo bem? Tudo tranquilo? Bora lá então, ó, vamos trabalhar de um modo bastante rápido aqui, né? As estruturas geológicas, formas do relevo, né? Algumas questões sobre solo. Vamos ver se dá tempo da gente trabalhar tudo isso aí de um modo bem rápido, né? Bem dinâmico, que é principalmente para você se lembrar aí de algumas características, tá bom? Então, tá, antes de mais nada, o número que está aqui, ó, da aula, isso é da apostila do primeiro colegial, tá? Quando a gente fala que a gente consegue passar as coisas para vocês de modo bem mais calmo, bem mais de boa no primeiro, no segundo colegial, não é mentira de jeito nenhum, né? Então, bora lá para as estruturas geológicas. O que são essas estruturas? São elas que vão compor, basicamente, a superfície do nosso planeta, né? Então, o primeiro termo, né, são os crátons. Então, é denominado, né, o escudo cristalino e a plataforma continental. Então, tudo que você vê de rocha cristalina, né, antiga, maciça, é o cráton, beleza? E aí, o cráton, então, denomina os dois, né, o escudo cristalino e a plataforma continental. Mas qual a diferença desses dois? Se os dois são crátons, beleza. O escudo cristalino ele é o afloramento das rochas à superfície. Então, toda vez que você ouvir falar do escudo cristalino, isso quer dizer que a rocha que compõe, né, a superfície do planeta, ela está exposta, beleza? Então, o escudo cristalino ele sempre vai ser bastante antigo. A plataforma continental. A plataforma continental ela é sem o afloramento, as rochas não aparecem, portanto, até a superfície, beleza? Basicamente, a plataforma continental é o que vai, por exemplo, né, embasar aí as bacias sedimentares, beleza? É, vale a pena salientar, né, alguns anos atrás, se eu não me engano, acho que 2 ou 3 anos atrás, descobriu-se um novo continente no planeta. E aí você para e pensa, meu, mas como assim? Que loucura é essa? Um novo continente? Então, é que para que você tenha um continente, ele precisa ter a plataforma continental. Então, descobriu-se uma plataforma continental, que é simplesmente uma região, então, que você tem uma plataforma para que um continente se forme sobre essa plataforma, né? Mas no caso aí está um pouquinho abaixo do nível do oceano. A região que existe aí, onde foi descoberto esse novo continente, mas entretanto não pode ser chamado de continente, porque está abaixo da água, é a região da Nova Zelândia, tá? Então, essa região ela possui uma plataforma continental que vai além só ali daquela ilha, tá bom? Mas enfim, é só para você manter isso em mente, tá? Essas formações aí, né, tanto dos crátons de modo geral, pertencem ao período do pré-cambriano, ou seja, é um período bastante antigo. Então, ó, só para lembrar, tá vendo lá, tá o cráton, né? O cráton aqui, ó, são os dois. O escudo cristalino é onde tem o afloramento. Então, esse cráton aqui, na verdade, é o escudo cristalino, né? E aqui embaixo, ó, seria a plataforma continental, beleza? Aqui, ó, um exemplo bem mais simples, né? Então, ó, você tem aqui o escudo cristalino, ó, com afloramento, né? E aqui seria já a plataforma continental, beleza? Simplesmente os crátons eles vão ser bastante antigos e vão sofrer bastante com a decomposição. Então, quando você pega uma bacia sedimentar, na maioria dos casos, ela é composta pela decomposição desses crátons, né? Que logicamente só pode ser a parte do escudo cristalino, que tem um afloramento, né? O que não tem um afloramento, você não vai ter ele sofrendo de modo tão intenso em temperismo, beleza? Nem sei por que está essa imagem aqui, mas enfim, ó. Escudos cristalinos, então, onde a gente encontra, ó, note, observe isso aqui muito bem, ó, né? A Serra do Navio, Serra dos Carajás, que é da região dos projetos dos Carajás, quadrilátero ferrífero, maciço de Urucum, são exatamente regiões aí muito ricas mineralogicamente falando, porque
existe aí essa extração desses minérios, né? Então você pode ter ferro, alumínio, cobre, estanho, manganês, nióbio, níquel. Eu coloquei ali até um lembrete, ó. Alumínio, você não acha alumínio na natureza, você acha bauxita, né? E daí a gente chega às bacias sedimentares. As bacias sedimentares, elas podem sofrer uma grande variação, elas são mais antigas quanto mais você perfura ela, quanto mais você desce nela. A sua superfície, ela basicamente está sendo formada, né? Se você tem, então, uma região mais baixa, ela vai ser preenchida com uma bacia sedimentar, beleza? E a parte mais profunda dela é exatamente onde estarão os sedimentos mais antigos. Dentro, então, das bacias sedimentares, vai prevalecer a deposição dos sedimentos, né? Então, olha só aqui, cadê a imagem que eu quero? Isso aqui é uma bacia sedimentar que já está sofrendo, né, decomposição, ou seja, o intemperismo, né? Nesse caso aí, acredito que o principal intemperismo seja o eólico, mas enfim, por que a gente sabe só de bater o olho que isso é uma bacia sedimentar? Toda a região que tiver essas faixas aí, ou essas marcas muito bem definidas, bater o olho, é bacia sedimentar, né? Por quê? Porque essas faixas aí demonstram diferentes períodos de acúmulo de material. Principalmente nas regiões desérticas, né, com bastante arenito, você tem linhas mais escuras nos anos que teve mais chuva, ou que choveu, né? Então, isso é característica de uma região com rocha sedimentar. A formação, então, das bacias sedimentares é muito simples, né? Você precisa ter um local para essa deposição, depois você tem a compactação, a cimentação, e aí você forma a rocha, que é a rocha sedimentar. Então, basicamente, ela vai ser composta, né, pelo acúmulo de materiais. Então, assim, ó, como tem esse guinho aí, você tem simplesmente os materiais sendo trazidos, né, depositados em uma determinada região. Após milhões de anos de compactação, você tem ali uma cimentaçãozinha. O que é a cimentação? É a formação da rocha. Mas, como você bem deve desconfiar, as rochas sedimentares elas não são duras, né? Não é uma rocha que é aconselhável você utilizar, por exemplo, na construção, né? Porque ela não vai aguentar muito peso. Outro detalhezinho é que as bacias sedimentares são os locais onde você acha os combustíveis fósseis, onde você acha os fósseis de dinossauro e assim por diante. Por quê? Basicamente passou pelo processo aí de fossilização, que é nada mais, nada menos que você trocar ali os elementos orgânicos, né, basicamente por carbono. Então, os ossos de um dinossauro, se você pegar ele colocar fogo, ele pega fogo? O pior é que ele pega, porque ele foi trocado, né? Os elementos orgânicos ali dele basicamente foram trocados, ou então se manteve ali muito bem o carbono, né? Então, logicamente que esse é o processo de fossilização. Você pegar um fóssil, então, na verdade, você não tem ali exatamente um osso, né? Foi trocado. E exatamente esse processo vai ocorrer nas regiões, pode ver aí da imagenzinha, o dinossauro morreu, caiu ali, né, na beira de um local com água. Então, na verdade, a água, o barro, na verdade, vai acabar gerando esse processo aí de fossilização. E aí depois, milhões de anos depois, você tem lá os caras descobrindo ali a ossada e tudo mais, né? E aí a terceira estrutura são os dobramentos modernos. Então, há basicamente três estruturas, tá? A gente tem os crátons, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Os dobramentos modernos são as formações das montanhas. Então, vão possuir grandes altitudes, né? Vão receber aí uma ação intensa do movimento das placas tectônicas. Mas não tem montanha que não tenha esse movimento aí convergente das placas tectônicas? Não, não tem montanha que não tenha sofrido esse processo aí exatamente. Se você tem um outro tipo de montanha, na verdade, o outro tipo de montanha vai ser o de afastamento aí das placas tectônicas, né? Que você abre, dá lugar, dá espaço para o magma entrar e formar aí essa composição.
beleza? Mas os dobramentos modernos, eles são sempre feitos através do movimento das placas tectônicas, né? É a região, então, de instabilidade geológica, de vulcanismo, de terremoto, né? E assim por diante, beleza? Então, ó, isso aí é só para que você consiga visualizar muito bem. Logicamente, essa região aí, ó, tinha solo sedimentar, né, uma bacia sedimentar, por quê? Por conta das camadas, que dá para ver muito bem. E o que, que aconteceu? As placas tectônicas, ó, achataram essa região. Resultado disso, quando você aperta tudo isso, a tendência é que ele suba, né? Principalmente na superfície, né? Então, na superfície isso é muito notável. Mas sempre lembre-se que uma parte da placa tectônica está descendo nesse tipo de movimento. A gente vai ver rapidinho, tá? Então aí, ó, de novo, né, o efeito aí do encontro das placas tectônicas e a formação das montanhas. Se no seu vestibular cai alguma coisa, alguma imagem como essa, você ficar meio confuso do que é, lembre-se de uma coisa. Alguns estudiosos dizem que esse tipo de encontro de placa tectônica enruga a superfície do planeta. E olha só, parece que está tudo bagunçado, né? Parece que você simplesmente. Parece tipo minha cama de manhã, né? Eu arrumo a cama, mas nem a pau. Graças a Deus, minha mulher também tem o mesmo costume. Né? Então eu saio da cama, meu edredom já está no ponto certinho de eu voltar para dormir. Minha mãe quer morrer com isso. Aí eu falo para ela, por isso que eu casei com a minha mulher e não com a senhora. Jogo perdido. Beleza? Então, ó, vamos sair desse aqui. Vamos para mais um. Mais um. Esse aqui. Nossa, tem que ver se meu computador tá vivo. Aqui. Então, ó, para a gente continuar, a gente vai para elementos de geomorfologia, né? São as placas tectônicas, para a gente lembrar muito bem delas. Porque todo ano tem terremoto, tem tudo quanto é coisa, vulcão entrando em erupção, e sempre pode cair uma perguntinha sobre isso, né? Então, ó, a gente está aqui na placa sul-americana, né? Ó, nós aqui, ó, nós a gente está, então, se afastando da placa africana e trombando aqui com a placa de Nazca. Essa pancada que a gente dá com a placa de Nazca é responsável aí pela Cordilheira dos Andes, né? Ia falar pela colina, mas enfim, tá bom? Então, lembre-se muito bem, vulcanismo, tectonismo, né? Ou seja, vulcões, terremotos e tudo mais, sempre nas regiões das bordas das placas tectônicas, nas regiões de encontro, então, das placas tectônicas, tá? Aqui no Brasil, vai ter esse tipo de atividade? Olha, o que pode acontecer aqui no Brasil é algum terremoto, né? Mas esses terremotos aí, eles não são efeitos aí direto do encontro das placas tectônicas, né? Você tem aí algumas regiões que podem acumular pressão, coisa do tipo, desmoronamentos subterrâneos, né? Que podem trazer aí terremotos para a superfície. Então, aqui no Brasil, principalmente na região Nordeste, a região Nordeste ela tem algumas falhas, algumas rachaduras na placa tectônica que podem dar uma maior facilidade para que isso ocorra. Por quê? A região Nordeste quase que ela vai embora com a África, né? Você bem pode ver que, tipo assim, pelo formato da África e aqui do Brasil, a região Nordeste era para ter ido junto com a África, né? Então, ela não foi, ficou aqui junto com a gente, mas isso trouxe aí algumas características fortes, digamos assim, para essa região, né? Aqui, ó, a gente tem os três tipos de encontro das placas tectônicas. Então, o convergente com subducção, né? O que é o deslizante, movimento lateral, forma as falhas, né? E o movimento que é contrário, de afastamento, que acaba aumentando aí o tamanho dos oceanos, né? O oceano aqui, o Atlântico, todo ele surgiu devido a esse tipo aqui de encontro de placa tectônica, né? Que seria o divergente. Então aqui, ó, o convergente com subducção, né? Você vai ter então uma das placas aí descendo, indo para baixo,
No nosso caso aqui, você sabe muito bem que é a placa de Nazca que vai para baixo, né? E a placa nossa está aqui em cima. Quase sempre não, né? Sempre a subducção vai ocorrer na placa que é menos densa, né? Que é mais leve. Então, a placa de Nazca, ela tá sim descendo aí por baixo da placa americana, sul-americana, porque exatamente em cima dela tem o oceano. Não que o oceano seja leve, mas é que possui solo, montanhas e tudo mais acima, né, desse nível ali que teria o oceano, acaba dando maior peso, maior densidade, então, para a nossa placa. Então, é a placa de Nazca que vai para baixo aqui em relação à nossa. E daí a gente tem encontros que são continentais. E daí você tem também a subducção acontecendo, mas esses encontros eles são muito mais fortes, muito mais violentos, né? Então, a gente tem, por exemplo, na Ásia, alguns encontros desse tipo aí ocorrendo, né? Aqui, ó, o exemplo é, logicamente, da Cordilheira dos Andes, né? Assim como eu já comentei. Aqui uma imagem, então, da formação de uma cadeia de montanha por cima, tá vendo? Parece que você deu uma amassada na superfície do planeta, né? Aqui uma imagem, essa deve ser do Himalaia. Não, não é do Himalaia, não. Essa aqui é dos Andes, tá vendo? Ó, esse lado aí seco, mais feio, que minha mão deve estar aparecendo para você como a minha esquerda, mas essa aqui é minha mão direita, tá? Mas então aqui, ó, o lado, né, do Chile, da Argentina e tudo mais, todo mundo tá aqui, ó, no lado mais seco. O nosso é esse aqui, o mais bonitinho, né? Então a gente ficou do lado certo. Esse aqui é o Oceano Pacífico, beleza? É uma foto, então, tirada de norte para sul. A gente olha para o sul. A gente está acostumado sempre para o contrário, né? A gente sempre olhando para cima é o norte. Mas, enfim, a placa divergente é de afastamento, então, né? Ela acaba, como eu já disse, aí criando a expansão do assoalho oceânico. Vê? Bora lá, não vou perder muito tempo com isso aqui, não. Aqui, ó, isso aí é na Islândia, acho que é na Islândia, né? O cara está caminhando aí no meio das duas placas tectônicas. Na Islândia você pode até mergulhar entre as duas placas tectônicas. Fala, nossa, mas não tem perigo, né? Então, não, né? Ali, na verdade, o perigo se o movimento acontecer, ele é divergente, ele vai aumentar essa área aí para a galera nadar, né? E aí a gente tem a transformante que possui movimento lateral, né? Gera imensos terremotos, né? Muito, muito, muito violentos. E aí a gente tem a falha de San Andreas, nunca lembro qual que é a pronúncia correta, mas enfim, vocês conhecem, né? Ó, Donald Trump, minha nossa senhora, gente, que bom que passou. Vamos ver se melhora o nosso agora, né? E daí a gente vai dar uma olhadinha aqui nos tipos de rocha, rapidinho, tá? Isso aqui não é uma matéria que cai com grande frequência, mas se aparecer, tá na mão, né? Então, bora lá, ó. A gente tem as rochas magmáticas ou ígneas, né? Que serão as rochas aí que sofrem o resfriamento do magma. Acontece que temos dois tipos, intrusiva e extrusiva. As intrusivas, elas vão possuir o resfriamento interno, ou seja, um resfriamento bem mais lento, né? Assim como é o caso aqui do granito, tá vendo? Ó? Internamente o granito se resfriou. O basalto já é externo, por isso o basalto é uma rocha extrusiva. O que que acontece? Deixa eu só ver se tem mais imagem aqui, ó. Tá. O que que acontece, ó? Quando a gente olha o granito, a gente vê claramente os cristais aí, né, grandes, bem compostos, bem formados. O basalto, ele não é muito diferente disso, mas é que você só viu o basalto pequenininho. Tenho quase certeza disso, que o basalto é a brita, né? Quando você olha para uma peça aí grande dessa, você nota, olha só, que ela não possui falha. Então, se você bater com o martelo nela, não tem lugar para ela rachar. Quando você pega o basalto, uma peça grande, você nota que ele é cheio de trincos. Por isso, a gente diz que ele é menos resistente. Então, olha só,
a gente vai ter uma melhor cristalização, né? Com cristais médios e grandes. Essas rochas aí, eu ia falar pedra, olha só, essas rochas intrusivas, elas serão chamadas de faneríticas ou granulares. Por quê? Porque possuem os cristais grandes, né? São bastante resistentes, por quê? Porque não possuem falhas, né? Então a cristalização dela é perfeita, fica tudo certinho. Granito, gabbro, feldspato, diorito, são todos exemplos então de rochas intrusivas, beleza? Então você pode ver aí, os cristais são grandes, né? Dá para ver a olho nu. Você passa a mão nessas rochas, você sente os cristais, né? E daí então, ó, caracterização certinha de cada um deles, né? Bora lá para as extrusivas. As extrusivas, como eu disse, o resfriamento é mais rápido, portanto, a cristalização ela é pior. Então, você vai ter cristais pequenos, né? E serão chamadas de afaníticas ou agranulares. Por quê? Você não sente os grãos dela. Quando você passa a mão, você nota que os cristais são todos pequenininhos. Só para você ter uma noção, isso aí é no microscópio, né? Que você vai conseguir ver cristais maiores. Porque ela olhada assim bem de perto, você não consegue, na maioria das vezes, identificar, né? Isso aqui, ó, é no Paraná. Isso aqui, o Paraná sofreu, né, rachaduras também com o processo de separação do nosso continente em relação ao africano, e você nota aí, ó, facinho de se ver, né, um duto aí de passagem de magma. Então esse magma passou, né, chegou até a superfície, foi resfriando, né, e esse processo de separação continuou, e você tem então a formação aí dessas chamadas chaminés ou falhas, né, bastante presentes aí em algumas regiões do Paraná. Dá para você achar muito bem, principalmente quando você está andando na pista lá por dentro do Paraná. Beleza? Aqui então, ó, exemplos. O riolito, o andesito e o basalto são grandes exemplos aí de rochas extrusivas, né? Que não vão ter uma boa cristalização, né? Mas é aquela coisa. Se você for comparar a rocha magmática com a rocha sedimentar, todas elas serão muito mais resistentes e fortes que as rochas sedimentares, tá? Então lembre-se sempre disso. A gente está falando, fazendo uma comparação entre extrusivas e intrusivas. Você pode também falar da metamórfica. A metamórfica também é bastante resistente, né? E a cristalização dela também é muito boa. Beleza? E metamórfica. Estava procurando o nome aqui, não estava achando. Então, a metamórfica ela passou por um processo de transformação. Enquanto a ígnea passou só por um processo de resfriamento, ela foi como se fosse recristalizada. Tipo, você colocou ela no forno de novo, né? O que você faz para que isso ocorra? Você aumenta a pressão e a temperatura dessas rochas metamórficas. Na imensa maioria dos casos, você tem encontros convergentes de placas tectônicas que acabam, então, recristalizando essas rochas, né? Então, simplesmente, olha só, o encontro aqui das placas tectônicas acaba recristalizando essas rochas. Por isso que ela é transformada, né? Vamos ver aqui se eu coloquei imagens, né? O metamorfismo, então, ele pode ocorrer de duas formas, né? O de contato, porque aumenta a temperatura, ou o de pressão, que é o chamado metamorfismo regional, né? Então, a região que teve esse aumento de pressão tem aí suas rochas transformadas, beleza? Aqui, ó, o tipo de rocha que era e qual tipo que virou. Então, você tem o granito, se ele passa por um processo de recristalização, ele se transforma em gneiss, né? O argilito se transforma em xisto, o arenito se transforma em quartzo, o calcário se transforma em mármore. Né? Só para você ter uma noção, o calcário, você pega ele, você passa a mão assim, ó, ele se dissolve todo. Agora vai tentar fazer isso na mesa da sua casa de mármore, né? Você acaba com a sua mão e o mármore continua lá bonitão. Por que isso ocorre, então? Processo de recristalização, tá? As rochas sedimentares, elas vão ter necessariamente a ajuda do processo do temperismo, que vai, então, reduzir
fragmentar aí essas rochas, né? Para você ter o material. Esse material é transportado até um local, ele sofre a chamada cimentação ou compactação, tanto fez, tanto faz, e aí você tem a origem das rochas, né? Essas rochas sedimentares sempre vão ser formadas nas bacias sedimentares, que é onde elas vão se acumular. A bacia sedimentar ela pode sofrer uma caracterização que é a seguinte: a bacia sedimentar é lacustre. O que isso quer dizer? Quer dizer que era um lago na região que foi formada essa bacia sedimentar. Falo, nossa, mas e cadê o lago? A tendência para os lagos e para os rios é que eles desapareçam, né? Com o passar de alguns milhões de anos. E sempre lembre-se, tá? Quando a gente fala de rocha, de movimento de placa tectônica, não é o nosso tempo normal do relógio que a gente está falando, que a gente está usando. A gente sempre vai estar fazendo referência ao tempo geológico, de milhões, bilhões de anos, né? Então, o ser humano, basicamente, não consegue quase nem entender o que é o tempo geológico. E daí, ó, aqui a gente tem uma região que é uma bacia sedimentar e está sofrendo intemperismo eólico, ó, né? Uma região desértica, como eu já disse para vocês, as áreas mais escuras quase sempre demonstram aí períodos com maior intensidade de chuvas, né? Bora lá, a gente ainda tem muita coisa para ver. Aqui, ó, mais uma região, né? Que eu falei para vocês, viu essas linhas aí, ó? É rocha sedimentar, sem dó. Só para a gente fechar, ó, a gente tem as rochas sedimentares que são detríticas, só sofreram compactação dos detritos, as químicas que sofreram reações de dissolução, calcário, por exemplo, né? E as biológicas, que é o acúmulo de conchas e carapaças de animais mortos, né? Então, sempre a biológica seria do calcário, né? Então, dependendo do momento, ele vai passar por uma determinada reação que vai dar origem a um tipo de rocha sedimentar, né? Então, olha só, o balastro, né, que é composto por cascalhos, seixos e tudo mais, forma o conglomerado. O conglomerado, você vai ver que é só um monte de rocha ajuntada ali, né? A areia, quando passa pelo processo aí, vai se transformar no arenito e a argila em argilito. Nossa, uma rocha de areia. Como eu disse, ela não é muito resistente, tá bom? Aqui, ó, a gruta de calcário, né? O calcário então vai sofrer a sua dissolução, vai formar aí as estalactites, estalagmites e assim por diante, né? Isso aí, ó, o calcário que é fruto da dissolução dos recifes, né? E você tem essa composição, beleza? Bora para mais um. Vai, que maravilha, tá rendendo. Pensei que ainda ia dar conta de fazer quase nada. Tipos de rocha, passei. Não é solos. Aqui, ó, aqui. Esse aqui é o mais intenso, né? Então bora lá. Vou até tomar um gole d'água antes. Beleza. Solos aqui. Logicamente que a gente precisa se lembrar do que é o solo. Isso aí é rocha. Mas nas frestas dessa rocha, você teve a decomposição dessa rocha aí e formou o solo. Por isso tem uma samambaia aí crescendo, né? Nenhum tipo de planta vai conseguir se desenvolver sem um solo ali grudado na rocha, né? A não ser que seja tipo um musgo, né? Lodo. Então, senhores, ó, a gente tem aqui essa imagem, eu coloquei só para fazer a analogia da formação do solo. Primeiro você tem a rocha matriz, depois você tem aqui uma rocha já mais fragmentada e isso vai diminuindo até chegar à superfície, tá? Lógico que isso aí não é natural, essa imagem aí é montada, né? Volta ela de novo, só para... o solo, ele pode ser, então, bastante raso, né? Em regiões mais frias, o solo é bastante raso. No caso aí, ó, só pelo nosso conhecimento, isso aí é aqui no Brasil. Fala, nossa, mas onde que no Brasil vai ter o solo raso? Onde é frio desse tanto? Então, para que você tenha decomposição do solo, você precisa de duas coisas: calor e água.
Então, se você só tem o calor, você não tem a decomposição, né? O sertão nordestino, a região do Polígono das Secas, é a região do Brasil que tem o solo menos profundo do Brasil. E o interessante é que ele está bem do lado de uma das regiões que tem os solos mais profundos do mundo, que é a região da floresta amazônica, que água e calor lá tem sobrando, né? Bom, pelo momento tem. Vamos torcer com todos os dedos possíveis cruzados para que continue tendo água e calor na Amazônia, né? Então, ó, essa é a imagem para demonstrar. Então, ó, a gente tem as regiões, por exemplo, da tundra, que é região bastante fria, o solo é menos profundo. Região da floresta tropical, ó, o solo bastante profundo, né? Regiões desérticas, apesar de quentes, não são muito profundas. Beleza? Bora lá. Até parece que vocês vão responder, né, quando eu falo beleza. Por exemplo, ó, isso aí só é possível em uma região equatorial. Então, isso aí pode ser uma foto tirada na Amazônia, pode ser uma foto tirada, sei lá, no Equador, mas tem que ter o clima equatorial, né? Precisa, necessariamente. Por quê? Porque não são muitas as regiões do mundo que você tem uma profundidade de solo dessa, né? Nas regiões temperadas, regiões frias, regiões polares, é só um pouquinho de solo e já começa a rocha mesmo. E aí você até pode se perguntar, fala, meu, mas como é que os caras constroem lá, então, túnel, tudo quanto é coisa? Mano, é na base da dinamite, aquelas escavadeiras monstruosas lá, não é igual aqui no Brasil, não. Tá, ó, essa imagem aí, ó, não sei se vocês já viram, né? Eu sempre vejo antes de dormir esses caras fazendo esses negócios. Os caras cavam, mano, cava, metros e metros. O cara pega só um pedacinho de pau lá e vai. Isso é necessariamente uma região tropical ou, no mínimo, equatorial. O tropical, nem todas as regiões conseguem atingir uma profundidade dessa, né? Porque tem metade do ano que não chove. Mas, enfim, eu falei sobre isso numa aula no primeiro colegial. A menina falou: professor, eles são da Indonésia, né? Mas, enfim, tem que ser em uma região com clima equatorial. E a Indonésia consta dentro desses parâmetros, né? Então, concordei na hora. Falei, beleza, eu só assisto. Não dá tempo nem de conferir, porque eu assisto e já vou dormindo. Então, ó, solo assim, aqui no Brasil tem bastante. Lembre-se muito bem que o solo aqui no Brasil é bastante profundo, mais profundo na Amazônia, menos profundo no sertão nordestino. Isso aqui é uma coisa que não convém a gente falar agora, mas guarde a seguinte informação: solos arenosos são pouco férteis e solos argilosos são mais férteis. Tá? O solo arenoso ele tem granulometria maior. Como ele tem a granulometria maior, ele é pior para segurar os seus nutrientes. A água passa e leva tudo embora. Se você pensou em lixiviação, é exatamente isso. Tá? Os argilosos eles são mais compactos, eles seguram, eles retêm mais a água, ela não consegue levar com grande facilidade assim seus nutrientes. Tá bom? Então, ó, solo argiloso do norte do Paraná. Né? E aí a gente chega até os horizontes. Para os horizontes, gente, guardem as seguintes ideias. O O é o melhor dos horizontes, porque ele tem a matéria orgânica e ela traz fertilidade para o solo. O horizonte O com o horizonte A são os que a gente mexe para plantio e tudo mais. Então, quando pega fogo, por exemplo, nas queimadas da região do Amazonas, do Pantanal, enfim, né, até São Paulo está pegando fogo sem parar. Mas então, ainda bem, tá chovendo agora, ó. Vamos acabar com essa ideia de queimada, né? Agora fica só o desmatamento raiz mesmo. Então, só o horizonte O e o A que vão ser mexidos aí para a produção. Então, esses dois são os mais importantes quando a gente pensa em agricultura, principalmente o horizonte O. Se você põe fogo nele, você arrebentou com o seu solo, né? Não foi nem de longe uma boa ideia, beleza? Então, lembre-se, a rocha matriz, depois a rocha fragmentada, depois do horizonte B seria aí um misto dos dois, né, onde tem o contato entre as matérias inorgânicas, que são da rocha, e as matérias orgânicas, que são da superfície.
O horizonte A é uma mistura, então, com alguns elementos minerais e alguns elementos orgânicos. Beleza? Bora lá, vamos seguir, ó. Bora, isso aqui era para explicar os horizontes e tudo mais. Fertilidade dos solos. Sobre fertilidade dos solos, o que você precisa guardar? Guarda isso aqui, ó. Solo fértil possui nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, né? Magnésio e enxofre. Se você guardar pelo menos uns 4, 5 desses aqui, já está ótimo. Mais a matéria orgânica, né? Então, os solos jovens, eles são bastante férteis porque eles têm esses elementos aí bastante presentes, não perderam muito aí desses elementos, né? Então, ó, isso aqui seria um solo jovem, é a rocha, né? Então, ele vai sofrendo decomposição, ó. Quanto mais decomposição ele sofre, ele consegue criar uma camada aí para um ambiente bastante saudável, né? Eu vou acelerar isso aqui, que isso não convém muito para a gente nesse momento, né? Ó, bora. E aí, o uso do solo. O uso do solo, sim, é muito, muito, muito interessante para a gente. Os usos incorretos do solo. Monocultura constante, insistente. Não utilizar o tratamento do solo, né? Isso acaba desgastando bastante o solo. Realização de queimadas, aumento da salinidade, né? Principalmente você com irrigação constante em regiões que são bastante secas, né? E assim por diante. Depois, os usos corretos, aí são as setinhas verdes, ó. Uso de adubo e fertilizante, rotação de cultura e controle de acidez, aplicação de curva de nível, não realização de queimadas, né? Você pode realizar irrigação em regiões que têm aí pouca umidade, mas você precisa verificar constantemente a salinidade do solo, porque senão você pode basicamente criar um deserto, né? Na região que você está aí trabalhando. Isso aqui é tudo imagem para falar de tudo isso que eu falei, né? Bora. Tá, ó. Esse experimento aqui, ó, ele é bastante interessante. Se você pegar e jogar água no solo fértil e no solo arenoso, você bem viu aí que o cara já meteu, né? Solo fértil e solo arenoso. O arenoso é o oposto de solo fértil. O que acontece? Ó? No solo fértil, a água sai limpinha, filtradíssima. No solo arenoso, você vê que ela está meio turva. Por quê? Porque essa água conseguiu retirar alguns nutrientes. Ela andou dissolvendo alguma coisa no solo e levando embora. Solo exposto, né? Solo que foi desmatado e o solo plantado com gramíneas, né? Ou você pode pensar até em uma floresta e tudo mais. Quais as diferenças? No solo exposto é absurdo, né? Leva tudo embora. Olha lá, fez até um buraco aqui. No solo que está exposto ali, que sofreu desmatamento, mas ainda tem alguns elementos aqui para proteger, a água também faz um belo de um estrago. Ela transporta solo, alguns dos elementos e assim por diante. Já no solo que foi plantado, ele está protegidíssimo. Ó, parece que filtrou a água, né? Nossa, jogar água suja saiu água limpa, né? Não dá tempo para ninguém. E aí a gente chega nos problemas dos solos. Gente, problema do solo sempre aparece, tá? A laterização. Laterização é a formação da laterita, de uma camada ferruginosa, né? Ela vai ser rica em ferro e alumínio. O que vai acontecer? Deixa eu ver só. Isso aqui é exemplo de laterita, né? Aqui, ó. Aqui, o que acontece? O que nós temos aqui nessa imagem? Foi o mais próximo que eu consegui achar, né, na internet. Quando você tem as regiões tropicais, o título dessa aula normalmente é Problemas de Solos Tropicais. Quando você tem regiões tropicais, durante o verão chove bastante, então tudo normal. Tudo normal? Não, você tem o processo de lixiviação. Mas durante o inverno fica bastante quente, bastante seco. A gente sabe disso muito bem, né? Então, nas regiões de clima tropical, cá entre nós, nosso aqui em Marília, nem é o clima tropical bruto, raiz, né? O clima tropical vai bater bonito para cima de Araçatuba, de Prudente e assim por diante, né? De São José do Rio Preto, né? Para lá, para o centro-oeste. Então,
nessas regiões o inverno ele é bastante seco e ele é bastante quente também, né? Isso vai gerar, então, simplesmente a saída da umidade do solo. Quando a água vai sair do solo, ela usa a formação de capilares no solo e, tá vendo aqui, ó, capillary rise, ela consegue então sair por aqui, ela chega até a superfície e evapora. Beleza. Acontece que quando ela faz isso, quando ela evapora, ela não leva todos os seus elementos, ela deixa alguns elementos aí no solo. Esses elementos, eles vão gerar essa laterita, né? Vão deixar o solo muito duro mesmo. E daí você vai ter graves problemas aí para o plantio. Então, olha só, uma região com laterização no solo, tá vendo? A água passou aqui, ó, o solo não aconteceu nada e a parte de baixo foi levada, porque a superfície do solo fica muito dura. Para você acabar com a laterização, só se você tiver um tratorzão desse aí, ó, para tombar a terra, ou então você espera chegar até o período de chuva de novo. Acontece que regiões, assim como o Centro-Oeste, se você tiver um ano com muito pouca chuva, você vai ter a laterita ficando mais forte, mais intensa. Então, para produzir, para plantar, você vai precisar ter um mega trator desse aí, ó, para quebrar o solo, para revolver ele. Pode ver que é só trator grande que puxa isso. Isso aqui é um escarificador. Pode ver que parece um garfão, né? Qual que é o efeito dele? É quebrar o solo e revirar ele mesmo, para acabar com essa laterita. Beleza? Então, ó, na região centro-oeste, bastante comum a formação das lateritas, né? Aqui na nossa região, pode formar laterita? Pode. É só você ficar com um grande período aí sem chuva, que acaba sim formando a laterita, né? Não é tão intensa quanto no centro-oeste. Beleza? Mais um problema tem que ser lixiviação, né? A lixiviação é a lavagem do solo, ou seja, você leva embora aí os nutrientes do solo. Por que a gente chama lixiviação? Olha só aqui, ó, por conta do inglês, né? Ó, leaching. Então, a lixiviação é exatamente isso. Você tem diversos nutrientes do solo que eles são solúveis. Então, quando chove muito, verão, nas regiões tropicais, a água se acumula de tal forma no solo que ela consegue dissolver esses elementos e leva eles embora. Ou leva embora, ou então deixa eles muito profundos no solo, de modo que as plantas não vão conseguir ter acesso, né? O que acaba gerando exatamente esse problema aí de falta de fertilidade do solo. Solos arenosos, tá? Eu coloquei isso aí, ó, só para falar dessa CTC. CTC é capacidade de troca catiônica, né? Quanto mais troca de cátions você tem no solo, mais seguro ele está, mais os elementos estão ali presos no solo. A planta vem e consegue, então, receber, né, pegar aí esse nutriente para ela. Já as regiões que você tem menor capacidade de troca catiônica, simplesmente a água consegue levar esses elementos aí muito fácil embora. Então, nas regiões com solo arenoso, a capacidade de troca de cátions é pequena. Nas regiões com solo argiloso, a capacidade de troca de cátions é alta. Beleza? Guarde essa ideia aí. Ó, o Minion. Mais um problema aqui, ó, vossoroca. A vossoroca, no final das contas, ela vai ser o problema extremo, né? Isso aí é o transporte de solo, a erosão, né? Então, o transporte de solo, em todos os seus tamanhos, é chamado de erosão. A primeira forma de erosão é a erosão laminar. Você tira só uma primeira lâmina do solo, muito difícil de se perceber, né? Mas como você bem pode ver, um solo assim como esse, o cara foi lá, plantou, não deve ter feito análise do solo nem nada, estava ocorrendo erosão laminar e foi tirando aí os primeiros nutrientes ali do solo, do horizonte O, né? E tipo assim, o problema é que ela tira quase que por igual, tira a primeira lâmina mesmo, né? E esse solo vai ser então bastante atingido por isso. Já depois a gente tem os sulcos, né? Nos sulcos a gente tem a formação dos trilhos aí.
Então, pode ver que isso aí é uma estrada, né? Ó. Então, a chuva ficou passando aí bastante e acabou retirando essa parte aí do solo. As ravinas, tá? Tem algumas medidas que dizem que a ravina é até os 45 centímetros de profundidade. Passou disso, vira vossoroca. Então, a ravina, ó, já é um negócio preocupante, né? Já é um negócio que você consegue notar facilmente. E a vossoroca, então, é a cratera, né? Você chega até um lençol freático, beleza? Então, problema grave também. Regiões do Sudeste, né, estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, sofrem bastante com isso, porque tem solo ligeiramente arenoso, mas a inclinação bastante grande acaba facilitando isso. Por que o Paraná não sofre? Principalmente porque tem terra roxa. Por que o Centro-Oeste não sofre? Porque basicamente o Centro-Oeste é plano, tá bom? E daí a gente chega à salinização. A salinização é o aumento do sal no solo. E como que você faz isso? Bom, basicamente você utiliza a água, né, para irrigação aí, e esse solo vai aumentar a sua salinidade. Porque nas regiões semiáridas, por exemplo, você não tem muita chuva. Então, conforme você vai irrigando, a água ela vai evaporar e ela deixa seus elementos no solo. Entre os seus elementos está exatamente o sal, né? Se eu não me engano, essa imagem aí é do Mar Morto. E esse claro aí, né, não é só areia, tem bastante sal aí dissolvido, né? Esse é o exemplo do Mar de Aral. O Mar de Aral, ele era bastante grande, bastante utilizado aqui para irrigação, né? E ele foi secando, secando, secando. Ó, formou até um coraçãozinho aqui, a única coisa bonita que tem nessa imagem. Ele secou, então, de uma forma assim absurda. E principalmente as regiões que eram utilizadas aí para a produção, né, com irrigação dessa água, o aumento da salinidade dos solos basicamente matou a região. Então você tinha uma região que era bastante rica aí, em variedades de animais e tudo mais, e você acabou destruindo ela. Você não, né? Para ser mais exato, a União Soviética. Então, logicamente que isso traz um grave problema. Mais um, acho que é o último, né? A compactação do solo. Compactação do solo, ela ocorre exatamente devido ao uso das grandes máquinas. Então, você diminui a passagem de ar no solo. E isso acaba trazendo também um grave problema. Por quê? Porque com menos espaço aí no solo, a planta não consegue se desenvolver muito bem, a água não consegue penetrar muito bem, né? Então você acaba tendo um grave problema. Principalmente isso ocorre hoje devido ao uso desses maquinários aí de imenso porte. Olha o tamanho disso, gente. Um trator desse aí, com 8 rodas gigantes dessa aí só atrás, né? Olha o tamanho disso, um tanque de guerra. Acho que um tanque de guerra é menor que um trator desse. Negócio inacreditável, né? E o que é interessante? O que é interessante é que exatamente os tratores que causam essa compactação, eles podem acabar com ela também, né? Por quê? Porque eles conseguem usar o escarificador. Lembra? Desertificação, ó. A desertificação, a grosso modo, é a perda da fertilidade do solo. O solo ele vai sofrer um esgotamento. E isso vai ocorrer devido ao mau uso do solo, né? Todos aqueles mau usos lá que a gente falou, eles são aplicados, né? Então, ó, monocultura insistente, queimada, seca constante, regiões que passam aí por mudanças climáticas com redução da quantidade de chuva, né? Tudo isso pode gerar aí a chamada desertificação. Ela é mais fácil de ocorrer nos solos arenosos, tá? Então você bem pode notar que isso aqui é o sertão nordestino, ó, né? Então as regiões com solo arenoso é bem mais fácil que isso ocorra. Fala, mas tem relação com aquela baixa capacidade de troca de cátions lá? Tem. Tem relação com a lixiviação? Tem, né?
todos os problemas do solo são mais fáceis de ocorrer exatamente nos solos arenosos, né? O assoreamento é o transporte do solo para os rios. Então você diminui a profundidade dos rios. Você pode basicamente matar um rio, né? Para que o assoreamento não ocorra ou no mínimo seja reduzido, você precisa de plantar, né, a vegetação aí nas bordas dos rios, ou seja, as matas ciliares, né? Porque elas, como a gente viu nas imagenzinhas lá da experiência, elas acabam segurando, contendo esse solo, beleza? Aqui uma imagenzinha só para demonstrar o solo exposto, ele gera assoreamento, tá vendo? Ó? O solo que está ali ocupado, plantado, né, com a vegetação natural, principalmente, acaba segurando bem mais o solo, né? E daí nós matamos isso. Certo, gente? Beijão, ó. Até mais. Bons estudos aí. Arrebentem.